Será que o Sr. Purdon pode ser mais preciso ao representar minha crença? O Sr. Gouveia afirmou que os filhos de Deus podem ser cortados em pedaços. Eu afirmo isso sobre as pessoas de Deus em geral? Não, mas sobre certos transgressores especiais, entre eles em particular. Não seria considerado uma grande deturpação da posição da Inglaterra alguém dizer: não vá morar nesse país, porque os ingleses estão sempre sujeitos à prisão, ao trabalho forçado e à forca. Os crentes não estão sujeitos à prisão por tempo desconhecido, mas durante o reino, e a duração disso é de 1000 anos. A visão não se baseia em um único ponto, ela se fundamenta muito menos nas parábolas do que em passagens expressas nos discursos do Senhor e nas epístolas. Se o Sr. Purdon não recebeu documentos contendo algum dos textos não figurativos em que a crença se baseia, pode obtê-los ao solicitar-me. Mas, de qualquer forma, se ele leu, como eu suponho que tenha, pelo Tratado 4, página 10, Entrada no Reino, ele deve saber que me baseio em afirmações claras e expressas do Espírito Santo. Dizer que você pode ser cortado em pedaços e lançado na escuridão exterior, embora você seja membro de Jesus Cristo, da sua carne e dos seus ossos? Isso é uma afirmação terrível? Um desmembramento do corpo de Cristo? Um assunto terrível? No entanto, o Sr. Gouveia se arriscou nisso e terminou o desmembramento sem provas melhores do que um homem que é punido de tal e tal forma pode ser um filho de Deus, quando não há a menor evidência, não há. Que ele seja o tal. Aqui novamente a foice do Sr. Purdon está em pleno movimento. As provas que foram apresentadas sobre a fé do administrador mostrarão que há evidências de que ele é um filho de Deus, enquanto não há evidências apresentadas contra isso. Apenas, segundo o Sr. Purdon, que o castigo é tão terrível que deve anular todas as provas da sua fé. Um membro de Cristo pode receber um golpe desses? Pode um que é parte de sua carne ser separado dele? Sim, durante o tempo em que cada um come dos frutos de suas próprias ações. Sim, se confiarmos no que nosso Senhor diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se alguém, qualquer um, não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não observa o Sr. Purdon que não há nenhum julgamento futuro da igreja como um corpo corporativo? Somos simplesmente informados de que cada crente será julgado. Aqui está a falácia que é continuamente apresentada pelos oponentes. Eles tornam os privilégios do corpo corporativo uma prova de que não haverá julgamento ou penalidade em cada indivíduo. Mas o Espírito Santo testifica sobre a individualidade do julgamento e da penalidade, e não devemos fazer uma parte da verdade entrar em conflito com outra. O que estamos considerando agora não é a questão geral, mas a afirmação do Sr. Gouveia, que todo grau de desgraça e punição que não seja um tormento eterno pode ocorrer no reino. Essas são as palavras precisas do Sr. Gouveia, e é contra isso que estamos lutando atualmente. O Sr. Purdon citou apenas uma parte da frase e omitiu o que é a base de sua evidência. Se o princípio da recompensa de acordo com as obras for verdadeiro, então todo o grau, etc., essas palavras sugerem que é verdade, admitida em grande parte pelo Sr. Purdon, que pecados graves podem ser cometidos por crentes. E, portanto, se a recompensa for proporcional à gravidade da obra, a penalidade será realmente severa. O Sr. Purdon procede a usar um argumento derivado de Romanos 8, 30 ao 32. Aqueles a quem ele justificou, também glorificou, diz São Paulo. E, novamente, quem acusará os escolhidos de Deus? Pedimos atenção a esses dois trechos. Aqueles a quem ele justificou, também glorificou. Observe que aqui não há intervalo algum entre a graça e a glória, não há abismo ou interrupção no processo. A justificação termina em glória, sem nenhuma condição sendo mencionada. Mas isso poderia ser dito se fosse possível que,
qualquer grau de punição que não seja um tormento eterno possa ocorrer no reino? Em um trecho anterior, o Sr. Purdon afirmou que havia um longo intervalo entre dois pontos de uma descrição, onde nenhuma evidência desse abismo podia ser encontrada. Aqui ele afirma que não há intervalo onde a obra mencionada exige manifestamente um intervalo de idades entre alguns dos elos. A quem ele predestinou, esses também ele chamou. Entre esses dois eventos há necessariamente uma lacuna de idades incalculáveis. Alguns dos eleitos de Deus não surgem até séculos depois da fundação da Terra, e a predestinação de Deus ocorreu em idades incontáveis antes da criação da Terra. A quem ele chamou, esses também ele justificou. Entre o primeiro chamado há uma alma e sua fé, geralmente há algum intervalo. Aqui está a segunda lacuna. Que haja uma terceira lacuna entre a justificação e a glorificação seria apenas em harmonia com os dois casos anteriores. Mas deve haver tal intervalo aqui. Cada um é glorificado agora? Não, mas muitos são justificados. Muitos dos mortos são justificados, mas há um intervalo de idades antes que eles sejam glorificados. Mas aqui não é estabelecida nenhuma condição, tudo é falado como certo, muito verdadeiro. O Espírito Santo mantém verdades separadas e distintas, que possuem diferentes características. Aqui ele está falando do efeito que se segue. O propósito soberano de Deus e, portanto, a glória seguirá infalivelmente a graça. Mas como o silêncio aqui sobre o reino e a recompensa de acordo com as obras contradiz o que é dito sobre esses assuntos em outros lugares? Porque nesse mesmo capítulo, ao qual os oponentes da recompensa de acordo com as obras naturalmente se voltam, esse capítulo que fala tão lindamente do amor eleitor e perseverante de Deus, também nos diz sobre os resultados de nossa conduta naquele dia de justiça. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ainda menos poderia ser dito: quem acusará os escolhidos de Deus? Isso seria impossível de afirmar, seria uma mentira descarada se épocas inteiras de desgraça e punição pudessem ser o destino dos escolhidos de Deus em uma vida futura. Isso não seria acusá-los de nada? Pelo contrário, seria acusá-los de tudo, exceto apenas o que era necessário para a condenação eterna. Aqui o Sr. Purdon entra em cena para me resgatar de sua própria artilharia. O rugido de suas armas é muito assustador, mas nesse ponto seus canhões disparam nos canos de uma bateria anterior sua e a silenciam. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba as coisas feitas no corpo. Mas se Deus fosse rigoroso em marcar o que é feito de errado, quem poderia suportar? Todos seriam condenados, ninguém poderia ser salvo. A pregação comum do dia supera essa imensa dificuldade da maneira mais grosseira possível. Diz que seus pecados são perdoados e pronto. Mas essa explicação é não bíblica e impossível. São Paulo nos diz o oposto, ele nos diz que devemos dar conta, e dar conta de um pecado já perdoado é um absurdo. Seria como ter que pagar uma dívida que já foi paga. Aqui está uma dificuldade que é absolutamente insuperável, exceto pelo princípio de recompensas, perdões e recompensações. Você deve dar conta a fim de medir sua recompensa. Seu pecado como pecado foi perdoado pelo sangue de Cristo, mas seu pecado como diminuição de sua recompensa ainda precisa ser contabilizado. Aqui, os dois batalhões do Sr. Purdon estão atirando um no outro, e ele mesmo, como Stonewall Jackson, é atingido por um tiro por trás de suas próprias fileiras. Ele confessa que o perdão do pecado não impede que esse pecado seja posteriormente atribuído a nós, nem impede que tenha efeito sobre nós na presença de Cristo.